Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores e mais importantes desacordos religiosos da história. Um ponto de divergência que, de fato, moldou o mundo por séculos. E para fazer essa análise, vamos nos basear nos argumentos que estão no capítulo 6 do livro de James R. White. É uma obra que olha bem de perto os pontos de encontro e de conflito entre as duas fés a partir de uma perspectiva da apologética cristã. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta central, a questão que divide duas das maiores religiões do planeta é essa: Jesus, de fato, morreu na cruz? Olha só o tamanho da divergência. De um lado, o evangelho cristão responde com um sim categórico. A crucificação é o evento central da fé. Do outro lado, o Alcorão islâmico diz um não igualmente firme. Afirma que ele não foi morto nem crucificado. Esse slide aqui mostra visualmente o tamanho do abismo que a gente vai explorar. Então a pergunta que fica é: como é que se chegou a duas conclusões tão opostas, tão diferentes? Bem, essa análise vai justamente investigar o argumento histórico que o autor James R. White apresenta para explicar esse desacordo. Mas calma, antes de pular direto para as evidências, o autor nos lembra de uma coisa crucial. A gente precisa entender os desafios de se estudar a história antiga. É o que ele chama de a névoa da história antiga. Vamos tentar imaginar isso. No mundo antigo, não existia notícia 24 horas por dia, não tinha câmera, não tinha internet, as notícias viajavam devagar, de boca em boca, e os textos eram raríssimos, copiados à mão, e podiam se perder para sempre com o tempo, com fogo, com água. Por isso, qualquer documento que sobreviveu até hoje é, incrivelmente valioso. O autor argumenta que a imensa maioria das pessoas que viveram na antiguidade simplesmente não deixou rastro, desapareceram da história. Então, segundo ele, esperar o mesmo tipo de prova que a gente tem hoje para eventos de 2000 anos atrás seria usar uma régua que não serve para medir a história antiga. Ok, com essa perspectiva na cabeça, vamos para a próxima parte. Vamos examinar o que o autor descreve como uma verdadeira montanha de evidências a favor da crucificação. E, para começar, olha só que interessante. O autor abre com uma citação muito forte, e não é de um teólogo cristão, é de um estudioso conhecido por seu ceticismo, John Dominic Crossan. Ele diz que ele foi crucificado é tão certo quanto qualquer fato histórico pode ser. E para reforçar, vem outro historiador, o agnóstico Bart Ehrman, que fala: um dos fatos mais certos da história é que Jesus foi crucificado por ordem do prefeito romano da Judeia, Pôncio Pilatos. O autor usa essas citações para mostrar que a evidência histórica no argumento dele convence até mesmo quem não parte da fé cristã. E aqui a gente vê o porquê. Este slide mostra como as fontes estão próximas do evento. A gente tem as cartas de Paulo, escritas poucas décadas depois. Logo em seguida, vêm historiadores como o judeu Joséfo e o romano Tácito, todos escrevendo dentro de mais ou menos um século. O argumento central do autor é que ter tantas fontes diferentes, cristãs, judaicas, romanas, e tão perto do acontecimento, isso é fundamental para a força da evidência histórica. Então, para resumir o ponto crucial do autor, tem um testemunho que vem cedo, de várias fontes, tanto de gente que seguia Jesus quanto de gente que não seguia. Isso é algo fenomenal para um evento da antiguidade. É isso que forma a base do caso histórico a favor da crucificação. Com base nessas fontes, a história parece bem estabelecida, né? Mas é aqui que a narrativa muda. Vamos avançar bastante no tempo e ver como um relato totalmente diferente aparece. E este é um ponto central na análise do autor. 600 anos depois dos eventos e muito depois das primeiras fontes que os registraram, uma nova narrativa surge lá na Península Arábica. Essa nova narrativa está em um único verso do Alcorão, a Súrata 4, verso 157. E ela diz: eles não o mataram, nem o crucificaram, mas assim lhes pareceu. Certamente não o mataram. Essa é a declaração que bate de frente com todo o testemunho histórico anterior. Agora, essa frase, assim lhes pareceu, gerou diferentes interpretações dentro do próprio Islã, como a fonte aponta. A visão mais tradicional é a da teoria da substituição. A ideia de que Deus fez outra pessoa ficar parecida com Jesus e foi essa pessoa que acabou crucificada, livrando Jesus. Já uma visão mais modernista interpreta a frase de um jeito mais figurado, sugerindo que a história da crucificação, como é contada pelos cristãos, é uma lenda que surgiu depois. E isso nos leva à análise final do autor. De um lado, um corpo de evidências históricas.
do outro, um único verso. Vamos ver como ele examina a posição do Alcorão nesse cenário. O autor aponta para o que ele vê como uma possível contradição dentro do próprio Alcorão. Ele argumenta que, enquanto a Surata 4:157 nega a morte na cruz, outros versos como a 3:55 e a 19:33 parecem afirmar a morte de Jesus, usando uma linguagem parecida com a usada para a morte de João Batista, que ninguém contesta. É importante dizer, claro, que os teólogos islâmicos interpretam esses versos de forma harmoniosa, explicando que eles se referem a Jesus sendo elevado a Deus em corpo e alma, e não a uma morte física na terra naquele momento. Além disso, o autor destaca o que ele chama de muro de silêncio. Ele está falando dos hadís, as coleções de ditos e tradições do profeta Muhammad, e afirma que não existe nenhum comentário ou explicação sobre esse verso tão importante por mais de 200 anos. Na visão dele, isso deixa o verso meio isolado na tradição islâmica primitiva. E este número busca ilustrar o ponto do autor sobre a escala do desacordo de uma forma bem visual. De um lado, o que ele descreve como uma montanha de testemunhos históricos. Do outro, segundo a contagem dele, 40 palavras em árabe. Essa é, na análise dele, toda a base sobre a qual a fé islâmica constrói sua negação da crucificação. E assim, a análise termina nos deixando com essa pergunta provocadora do autor. Quem, de fato, está seguindo mera conjectura aqui? Os autores dos primeiros relatos ou o autor do Alcorão mais de meio milênio depois? Uma questão que vai direto ao coração de um dos debates históricos e teológicos mais antigos e mais fascinantes do mundo.